Seja bem-vindo à Conversa com História. O meu nome é Diana Henriques e vou conduzir-vos neste episódio centrado na forma como as mulheres do Alentejo souberam das primeiras notícias dos acontecimentos ocorridos a 25 de abril de 1974. Este episódio é fruto de um conjunto de entrevistas que estão a ser realizadas no âmbito do projeto Vozes Plurais, Mulheres em Perspectiva, o 25 de abril no Alentejo Rural. Para saber mais acerca deste projeto, poderá ouvir o episódio número 3 do podcast do CIDEUS, Ciências Sociais à Conversa. Sendo um dos principais objetivos deste projeto dar a ouvir a perspectiva das mulheres, passo a apresentar a primeira entrevistada. A senhora Maria Leonarda Madeira tem 76 anos e reside em Portela. Vamos ouvi-la. E então andámos pedindo que os rapazinhos precisavam de escola, havia além dos outros crianças que precisavam de escola, e lá fizeram uma escola na Atalaia, que era duas casinhas, mas pronto, nem interessa, era a sala de aula, com uma casinha de banho, um pouco mais. Mas os rapazinhos começaram a ir para lá à escola. Foram para lá à escola, e a professora dos meus filhos, nessa altura, tinha uma, já estou falando na Revolução agora, a professora dos meus filhos tinha um marido no ultramar. E o sábado, que era o dia que eles faziam aquelas coisas de canto e o sábado não trabalhavam no normal, era livre, era um tema livre. E a professora dos meus filhos já andava dizendo que ia haver uma revolução, por causa das tropas do ultramar, estavam a morrer muitas tropas, ia haver uma revolução, e ensinou-lhe a grândola, o sábado. Mas eu não sabia de nada, ele ensinou-lhe a grândola. Entretanto, os rapazes vinham, quando chegavam o monte calava-se, disse, não é para ceder a ninguém, isto é só para aqui, não se canta em lado nenhum, nem se diz a ninguém. As crianças não diziam, pois com certeza. Bom, naquele dia da Revolução, os rapazinhos vão para a escola e voltam para trás daí a bocadinho. E eu estou na escola, mãe, houve uma revolução. A cantiga da nossa professora já se pode cantar. Pus o rádio, tínhamos um rádio e uma televisãozinha de bateria. Tínhamos uma televisãozinha pequenina de bateria, tínhamos um rádio. Fui ligar o rádio, estava cantando a grândola. Olha a nossa cantiga, os rapazes cantaram. Até ela ensinou a nossa professora. A nossa professora dizia que havia uma revolução. E põe-me a observar aquilo bem, a ouvir aquilo tudo bem, mantenham-se nas suas casas, calma, para não haver distúrbios, nem haver nada, e vá da grândola. Digo, então, isto é uma revolução, o que é que vai? Isto é do governo, com certeza. Bom, lá comecei a perceber melhor aquilo, e digo, pronto, é uma revolução, os rapazinhos já não foram à escola. O segundo testemunho pertence à senhora Francisca Ramalho, tem 79 anos e reside em São Mansos. Andava eu a trabalhar ao pé de Vendas Novas, num tomatale. Andava lá a trabalhar e depois, dia 24 de abril, deitámos cheio, sem sabermos nada, não é? Dia 25 de abril, levantei-me, não tinha televisão, não tinha água encanalizada, não tinha luz, não tinha nada disso. Só tínhamos uma telefonia. E aquela telefonia não dava nada. Mas o que é que a telefonia hoje tem que não dá nada? Era porque tinha sido o 25 de abril. Depois vieram umas senhoras que trabalhavam no tomatal, né? que eram das cortiçadas de Lavre. E disseram assim, hoje não há nada, foi 25 de abril, e foi o 20... quem é que sabia o que era o 25 de abril? Ninguém sabia o que era o 25 de abril. Fomos todos para debaixo de uma azinheira onde era o trabalho do tomate, estávamos aí todos, então, mas foi o quê? Foi os soldados que fizeram o 25 de abril, os comandantes que se juntaram, mas ninguém sabia o que aquilo era. A terceira entrevistada é a senhora Maria Amélia Paiva, tem 85 anos e reside em Portela. O 25 de abril foi assim, eu estava na Alemanha e de manhã, já sabe, o imigrante põe logo o rádio para saber as notícias do seu país. E ali começaram a ter as notícias de Portugal, o 25 de abril. Ora, saíram para a rua, um chamava outro chamava o outro, e a festejar o 25 de abril, pensando que se vinha para melhor. O quarto testemunho pertence à senhora Esmeralda Zambucho, tem 65 anos e reside em Nossa Senhora de Machete. Depois, nessa altura lá, quando andava lá na escola, andava na Gabriel Pereira, quando foi o 25 de abril.
Lembro-me de quando fui para a escola, pronto, a gente de manhã tínhamos televisão, mas já tinha televisão nessa altura. Que eu só tive televisão já lá em Évora e tinha há pouco tempo. E então lembro-me de ir para a escola e de uma colega minha, vocês não ouviram as notícias hoje? Há para lá uma coisa qualquer, lá para Lisboa, dizem que há para lá uma guerra qualquer, há lá qualquer coisa. Mas ninguém sabia o que era. Eu, nessa altura, estava um tio meu, dos meus avós, que morávamos ali ao pé, e estavam cá de férias. E esse meu tio era guarda republicano, eles moravam em Alcochete. E quando eu cheguei a casa, à hora do almoço, ele estava desejando que eu chegasse para ir abrir a televisão para ver o que é que se passava. Porque eu estava ali, também eu tinha ouvido por rádio, mas não sabia. A quinta entrevistada é a senhora Ana Orives, tem 77 anos e reside no Vimieiro. Quando eu tive noção de estar a ser a Revolução do 25 de Abril, eu não sabia nada, eu não tinha televisão, eu não tinha nada. E depois foi uma vizinha que me disse que estava a ser isso da Revolução. Eu até tive um bocado de receio, pensei que alguma coisa ia surgir mal, mas graças a Deus então não. Foi aí que veio o 25 de Abril. Ou pois, vendo para a televisão, mas foi porque a minha vizinha me chamou para eu ver, porque eu não tinha televisão, não tinha nada. O sexto testemunho pertence à senhora Maria José Serra, tem 56 anos e reside em Portela. Ao contrário de relatos que tenho ouvido de pessoas que é da minha idade, ou mesmo do meu marido, que é 2 anos mais velho do que eu não me lembro do dia exato do 25 de Abril. Eu não sei se fui à escola e se voltei, eu não sei se continuei na escola. O dia exato não me lembro. Sei que nos dias seguintes, sim, o meu pai disse para nós termos cuidado, para prestarmos atenção às pessoas que víamos, porque podia haver um revés da coisa, nós tínhamos ganhado a liberdade, mas poderia ainda não ser efetivamente concluído, e para nós termos atenção. A sétima entrevistada é a senhora Isaura Serra, tem 54 anos e reside em Arraiolos. Eu tenho uma memória muito emocional da noite do 25 de Abril, porque lembro-me claramente de ouvirmos rádio, do meu pai sair de casa e da minha mãe nos puxar às 3, na altura ainda não tínhamos os outros miúdos lá em casa, nos puxar às 3 para a cama dela. Portanto, nós ficámos às 3 dentro da cama com a minha mãe a ouvir rádio. Eu lembro-me de sentir algum medo, porque não era muito comum aquele registro. Portanto, lembro-me de sentir algum medo, mas ao mesmo tempo da minha mãe de nos dizer que podia ser uma coisa boa. Isto pode ser uma coisa boa. Portanto, eu senti algum medo por ser uma coisa estranha, mas ao mesmo tempo, como a minha mãe e o meu pai diziam que isto é uma coisa boa, de sentir algum apaziguar daquele receio. Eu não me lembro do dia, porque eu acho que nós não fomos... Eu ainda não estava na escola e eu acho que nós não saíamos muito de casa. Na altura vivíamos numa horta, assim, perto de... Não vivíamos no centro histórico da cidade, vivíamos numa horta. E eu lembro-me de nesse dia nós não sairmos. O meu pai ter saído logo cedo, não me lembro a que horas é que voltou, nem, não tenho essa memória, mas lembro-me do dia seguinte dos meus pais estarem felizes. Essa é a memória que eu tenho dessa noite. Para terminar, vamos ouvir a senhora Ivone Lopes, de 86 anos, que reside em Portel, que irá declamar um poema da sua autoria. E então foi um dia inesquecível, vivido numa ansiedade. Partiu para sempre o fascismo e ficou a liberdade. Quem teve alguém na família, saindo daquelas prisões, ainda parecia mentira, tinham sido os capitães. Portel cantava e gritava, ainda sem saber de quê. As notícias vinham chegando e as imagens na TV. Reinou a democracia, a liberdade venceu. Ainda parecia mentira como tudo aconteceu. Chegou o 1º de maio, uma loucura total. Os irmãos eram irmãos, não havia divisões. Mas com o correr dos anos,
vai-se notando a diferença. Cada um com o seu partido, cada qual com a sua crença. É preciso refletir e é preciso pensar que quando se perde a liberdade, o quanto custa alcançar. E chegamos ao fim deste episódio. Esperamos que continuem a acompanhar as próximas entrevistadas.